Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Sabrina, mais conhecida como Clara. É um apelido que eu ganhei numa casa privê, que trabalhei lá em Santos. Primeiramente eu vou mostrar o meu look para vocês de hoje. Gostaram? Vamos lá. A gente estava em Santos. Para quem ainda, primeiramente, não assistiu o vídeo, vai lá, assiste para você poder entender esse daqui, tá bom? Foi a minha primeira vez que eu fui conhecer o mar. O Márcio me levou para Santos e eu tinha contado toda a minha história para ele. Que eu era uma menina muito sofrida, que eu tinha muitas dificuldades, que eu ganhava muito pouco. E ele me falou que tinha meios melhores de ganhar dinheiro, tá? A gente ficamos 3 dias em Santos, saímos de lá e voltamos para Botucatu. Porque sim, eu sou de Botucatu, tá? Cheguei na minha casa, voltei aos meus afazeres normalmente, tive que trabalhar. Trabalhava num restaurante em Botucatu, no Bolivar, um restaurante muito bom, mas ganhava muito pouco. Malemar dava para mim pagar o meu aluguel e fazer uma compra dentro da minha casa. Eu fui me envolvendo com o Márcio, a gente fomos tendo um, um romance, né? Um carinho um por outro. E ele foi me pedir em namoro com meus pais. Passou uns 2 dias que a gente veio da praia, a gente conversamos e ele foi me pedir em namoro. Quando ele foi na minha casa, o meu pai meio que aceitou, mas a minha mãe ficou meio assim, né? Ah, um rapaz mais maduro com a minha filha e aquele preconceito que vocês já sabem. Mas mesmo assim deixaram eu ir namorar com ele. No outro dia eu fui trabalhar com um pensamento lá em Santos, querendo saber como que ganhava dinheiro mais do que eu já estava ganhando. Daí eu saía do restaurante todos os dias, por volta umas 10h30 da noite. Daí eu fui para casa dele para poder dormir lá com ele. E eu chegando lá, a gente sentamos e conversamos. E ele falou assim para mim: eu tenho muito conhecimento em Santos e eu conheço muitas casas lá, noturnas, casas privê, que dá muito dinheiro. Eu não sei se você teria coragem de trabalhar com isso, mas é um lugar muito bom. Se você botar sua cabeça no lugar, você falar que você quer ganhar dinheiro, você não mexer com coisas erradas, você consegue sim melhorar a sua vida. Eu falei: olha, gostei muito, mas vamos pensar certinho. Enfim, continuei trabalhando e eu queria sair da minha casa, eu queria ir morar em outro lugar e ele me ofereceu a casa dele, perguntou se eu queria morar com ele. E eu falei que sim, falei: ah, quero sim, quero morar com você. Assim, 2 dias, ele pediu em namoro, passou 2 dias, a gente já começou a morar junto. Ele foi fazer a última volta do ônibus para poder me pegar, para a gente poder ir morar junto. Gente, eu coloquei minhas coisas tudo numa sacolinha, porque eu tinha muita pouca coisa, não tinha mala, eu catei um monte de sacolinha, amarrei assim uma junto com a outra. E a hora que deu a última volta do ônibus dele, ele passou lá na frente da minha casa e me pegou. Aí eu fui com ele até a garagem, né, da onde ele trabalhava. Ele deixou o ônibus lá, tudo certinho. Ele pegou aquele bando de sacolinha e a gente fomos para casa dele. Cheguei lá na casa dele, a casa dele bem bonitinha, tudo arrumadinho. Ele falou que eu podia ficar à vontade. E o danado namorava comigo, foi me pedir em namoro, e namorava com uma moça que ela também era casada. Ele ficava com essa moça e mais um monte, né? Que quem é motorista de ônibus tem várias namoradas. Então, pra mim tava tudo bem, tudo tranquilo, não tinha problema.
Saí da casa dele, fui trabalhar, porque a casa dele era meio no centro, então um pouco mais perto do meu serviço, eu não precisava mais pegar ônibus. E nisso que eu fui trabalhar, eu fiz uma coisa errada lá, eu queimei uma carne que não era para ter queimado. E a minha patroa acabou descontando de mim o valor do prato. Que na época o valor do prato acho que custava uns R$ 50. Para mim era muito, gente, eu já não ganhava nada. Eu já não conseguia pagar o aluguel e fazer compra dentro da minha casa. Ela ainda descontava R$ 50. Aquilo para mim foi o fim. E eu já estava com o pensamento de querer ir embora. E ela fez uma coisa dessa, pra mim, assim, foi a gota d'água. Eu pedi a conta pra ela, ela falou assim pra mim que não ia me dar a conta, que não ia me mandar embora, enfim. Falei pra ela que se ela não me desse a conta, eu não ia mais e ela ia acabar perdendo funcionária da mesma forma. A gente sentamos, conversamos, entrando num acordo pra mim poder, para ela me mandar embora e eu conseguir receber aquele seguro, né? E eu cumpri o aviso, tudo certinho. Aí antes disso eu falei pro Márcio, pedi a conta, minha moça fez um acordo comigo e eu vou só cumprir aviso. E se você tem uns conhecimentos lá em Santos, eu quero que você me indique que eu vou trabalhar. Ele falou assim, tem certeza? Porque trabalhar na noite não é fácil. Às vezes a pessoa acha que é fácil, gente, mas não é. Não tem nada a ver de você deitar e ganhar dinheiro deitado. Isso não existe, tá? A imagem que vocês pensam que as pessoas assim têm é totalmente diferente. E eu falei para ele assim, eu quero trabalhar. Ele falou, ó, eu conheço uma casa em Santos que eu tenho muito conhecimento lá, eu posso conversar com ela, entrar em contato com ela e falar de você. Eu falei, faz isso. Falou, então tá, você tem certeza? Eu falei, certeza. Cumpri o aviso tudo certinho, pra não dar problema, foi muito bem, ela me ajudou muito, querendo ou não. Ela não queria me dar conta, mas depois acabou me ajudando. Quando eu fui pegar o acerto, pra poder, falei, vai sobrar um dinheiro pra mim poder pagar minha passagem pra ir pra Santos. Gente, eu fui pegar meu acerto, eu tinha tanta conta, eu tinha tanta dívida, que o dinheiro que eu peguei, malemar deu pra me pagar as contas. Então, tipo assim, eu peguei o meu acerto, paguei as dívidas que eu tinha, fiz uma compra para minha mãe, paguei o último aluguel e falei para minha mãe que ali eu não ia pagar mais, porque eu ia para Santos trabalhar lá e eu ia ver se dava certo o serviço. Mas não contei para ela do que eu iria trabalhar, tá? Eu não contei. E eu fui para pagar as contas, eu não tinha dinheiro para pagar o ônibus. Aí eu falei para ele, Márcio, se eu tirar o dinheiro para pegar o ônibus, eu não vou conseguir pagar a conta. Esse valor já não vai dar para pagar, eu vou ficar devendo. E ainda não vou ter para pegar o ônibus. Ele me deu o dinheiro, eu fui lá na minha casa, paguei minhas contas, fiz tudo certinho. Conversei com a minha mãe, conversei com meu pai. A ideia deles não gostaram. Eles falaram, mas é cidade grande, você pode se perder, você pode entrar em coisa errada. Eu falei, mãe, confia em mim, eu nunca vou entrar em coisa errada, eu nunca vou fazer algo que, né? Eu sei que entrar na noite não é o orgulho de toda mãe, mas para mim era o melhor recurso. Mas eu não ia mexer nas coisas dos outros, eu não ia mexer com entorpecente, isso jamais eu iria fazer, tá? Uma que eu não fiz até hoje, esse tipo de coisa. E daí peguei o ônibus, voltei para casa do Márcio, passei momentos bons com o Márcio. O tempo que eu passei cumprindo aviso foi o tempo que eu fiquei na casa dele. E nesse tempinho eu comecei a perceber que eu tava gostando dele, tá? E ele tinha muitas outras mulheres, então, assim, pra mim ele era mais uma amizade colorida do que um namoro certeza. Ele só foi pedir pro meu pai, pros meus pais saber que a gente tava namorando sério. Mas eu sabia que não era sério. Eu sabia que ele tinha outras meninas. E pra mim tava tudo bem. Não tinha o que eu fazer, né? A gente tinha um acordo de eu ir morar com ele, ele me ajudar e me tirar fora de Botucatu, que eu não queria ficar mais. Gente, que eu não gosto da cidade, tá? Eu não suporto, eu tive momentos horríveis
ali. Então, nunca mais eu quero voltar, se Deus quiser, só para visitar os parentes, os pais e só. Nisso, ele falou para mim que ia pagar minha passagem para mim ir para Santos. Ele comprou roupa, umas roupinhas para mim. Comprou a minha passagem. Quando eu comecei, o primeiro dia que eu comecei na noite, gente, eu tinha, juro pra vocês, tá? Era um body rosa, um body listrado, aqueles babadinhos, sabe? Rosa, um tamanco rosa, um vestido de bolinha, que ele era preto com bolinha laranjas. Vai que vocês queiram ver esse vestido, vocês me comentam aqui nos comentários que eu venho usando ele, tá? Uma que eu estou hoje de rosa, mas eu odeio rosa, tá? Eu só tô mesmo para mostrar para vocês que eu tive poucas roupas, eu acho que eu tive 4 roupas, um body, um vestido de bolinha, um shortinho, se eu não me engano, faz muito tempo, tá, gente? Isso é relatos reais, então pode ser que às vezes eu não lembre de todas as coisas. E um tamanco rosa. Era o que eu tinha para trabalhar. Ou eu trabalhava com aquilo ali, ou eu trabalhava nua, porque não tinha realmente outros recursos. E ele também não podia me ajudar muito, que ele também ganhava pouco, ele não ganhava muito. E aí, ele pagou a passagem para mim, conversou com ela, ela me autorizou de ir, falou para mim que eu podia ir sim, conhecer a casa dela. Ele pagou a passagem, fez a minha unha, fez o meu cabelo, eu arrumando todas as coisas e eu super ansiosa. Eu ansiosa para ver como era a casa. Na minha cabeça passava um monte de coisa, sabe? Que as luzes eram brilhantes, que as meninas eram de uma forma. Gente, eu tinha uma cabeça assim que eu achava que a casa noturna seria uma coisa assim super horrível, que o que eu ouvia das pessoas era coisas ruins. E não é tão ruim assim. Tem os momentos ruins, tem, que vocês vão saber ao longo dos vídeos, mas tem momentos bons, tem pessoas boas que você conhece. E chegou o dia de eu ir viajar. O dia, eu tão esperado dia, eu tão ansiosa, tão nervosa, querendo saber como funcionava. Chegou o dia. Eu pegava o ônibus na rodoviária de Botucatu, 3 horas da manhã, para poder chegar no terminal rodoviário de Santos, umas 7 horas, 7h30 da manhã, mais ou menos esse horário, tá? Daí eu montei no ônibus, dei tchau pro Márcio, falei para ele que eu iria. Ele falou para mim que o tempo todo era para mim estar conversando com ele, estar mandando mensagem para ele. Se eu não gostasse, eu poderia ligar para ele, que ele dava um jeito e me mandava e me voltava para a cidade de novo. Falou, ó, se você não gostar, você me avisa, que eu coloco você no ônibus e te trago de volta. Falei, tá bom. Quando eu entrei no ônibus, gente, eu chorei tanto, porque eu tava com medo, que eu tava nervosa, que eu não sabia se ia dar certo ou se ia dar muito certo. Eu fiquei muito nervosa. Dei tchau pra ele, entrei no ônibus. Ele falou pra mim, dorme um pouco, porque demora pra chegar em Santos. Santos não é tão perto assim, ainda mais de ônibus. Tem muitas paradas. Eu não consegui, gente. Não consegui dormir, não. Eu tava tão nervosa, tão ansiosa ao mesmo tempo que eu não conseguia dormir. Como que ia dormir? Não dava. Aí cheguei no terminal rodoviário, o motorista gritou, né? Terminal rodoviário de Santos. Eu falei, é aqui que eu desço. Desci do ônibus com o coração assim, ó, a milhão. Peguei as minhas malas, avisei pra ele, mandei mensagem pra ele, Má, tô aqui em Santos. Ele falou, então manda mensagem pra moça, que a moça vai te buscar. Aí cheguei, ela foi me buscar. Ela mandou mensagem pra mim que tava indo de Uber, que era pra mim esperar lá, que ela ia me buscar. Ela chegou, ela falou assim, gente, como você é pequena? Eu sou muito baixinha, eu tenho 1,49 de altura. Então eu sou pequenininha. E ela falou, realmente você é muito pequenininha, porque por fotos dá uma sensação que a gente é um pouquinho maior. E aí a gente colocou umas malas todas no carro e fomos pra lá.
Cheguei lá, gente, tinha muitas meninas. Aí sim, realmente bateu a realidade, assim. Realmente bateu aquilo que vocês falam de realidade. Porque eu falei assim, gente, eu só ouvia falar isso na televisão, pessoas falando pra gente, mas você tá ali, dentro, olhando, é totalmente diferente, tá? É uma sensação, assim, muito difícil. Então tinha várias meninas. Cheguei lá, tinha uma menininha que veio me cumprimentar, chamada Samantinha, o apelido dela. Ela era bem magrinha, gente, parecia um mionzinho, bem pequenininha, bonita, a danada, com um corpo maravilhoso, o cabelo bem longo, sabe? Era muito bonita. E ela veio só de calcinha me cumprimentar. Eu fiquei muito nervosa. Porque assim, ela tava completamente nua. E pra mim era novidade aquilo. Então, eu falei assim, gente, a menina tá pelada me cumprimentando. Mas ela era um amor. Muito doce, muito meiga, muito simpática. Me tratou super bem. Aí tinha uma morena que eu vi assim, logo destaque, assim. Uma morena chamada Amanda. Bonita, com uma bunda maravilhosa, sensacional, com cabelo bonito, cacheado, sabe? Uma menina super educada, divertida. Veio, me cumprimentou, me deu oi, falou para mim seja bem-vinda. Foi muito legal. Aí tinha uma morena também, que o apelido dela era Neguinha. Ela tinha um apelido chamado Neguinha. E ela foi muito simpática, falou pra mim que eu ia adorar, que eu ia conhecer a casa, que a casa ia ser muito boa pra mim. E eu gostei de todo mundo. Tinha várias meninas que eu fui conhecendo conforme eu fui trabalhando lá, eu fui conhecendo elas. Tá? Essas foi as primeiras assim que vieram conversar comigo. Aí depois teve uma menina que eu dormi com ela no quarto, né? Eu fiquei com ela junto no quarto. Ela que me ensinou todas as coisas que eu aprendi na noite, né? Me ensinou como se comportar, como, né, fazer as coisas certinha. E ela falou: olha, agora sim você vai começar a trabalhar. Aqui é a realidade. E, gente, muitas meninas bem vestidas, sabe? Cabelo arrumado, cheirosa, maquiadas, doce, menina que eu conheci o lado noturno e eu conheci o lado pessoal. Então, meninas que realmente, para mim, foram amigas, realmente viraram minhas amigas, porque essa morena, a Mandinha, ela era super craque na mesa de sinuca. Gente, ela dava um bolão nos rapazes na mesa de sinuca. Ela tinha um corpo que, olha, eu vou contar dela para vocês ao redar dos vídeos, né? Indo mais para frente, eu vou falar sobre a Amanda, sobre a Samantinha, sobre outras meninas também que vai vir aqui no canal. Vou contar tudo para vocês ficarem sabendo. Mas ali, para mim, a realidade realmente falou: tô aqui, não vai ter o que fazer. O nome Clara, vocês vão ficar sabendo como que foi colocado esse nome, aonde ela achou esse nome, por quê. Vocês vão ficar tudo sabendo, gente, aqui no canal. Vai ter muita coisa boa. Daqui para frente eu vou falar super para vocês de como que é as meninas, como são os clientes, como funciona. Vai ter muita coisa legal, tá? Vou falar do meu primeiro cliente que eu atendi. Sim, vou falar do meu primeiro cliente. Vou falar quantos atendimentos eu fiz no meu primeiro dia. Vou contar como foi a minha reação para cada um deles. É muito difícil vir aqui contar para vocês, mas é a realidade de muitas garotas de programa, quando a gente chega no lugar que é realmente aquilo. Eu fico até um pouco emocionada porque a minha vida mudou muito, gente, muito daquele comecinho até agora.
teve muitas mudanças, demais da conta. E muito legal, assim, eu poder vir compartilhar com vocês, vir falar sobre os meus relatos. Então é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, mulheres, homens, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, tá? Vai ter muito mais conteúdo. Daqui para frente eu vou contar tudo para vocês, como começou, tudo certinho. Pode ser que eu até fale o primeiro valor que eu ganhei na noite, quem sabe. Então, não se esqueçam, se inscreva no canal, ative o sininho e até o próximo vídeo. Um beijo da Dama da Noite.